Meus amigos, vamos dar continuidade então ao nosso segundo bloco de aula. E já fazendo o link com a aula passada, nós começamos então a falar sobre os atributos dos atos administrativos. São esses superpoderes, né, que vai dar toda a força à administração para que possa praticar os seus atos e para que esses atos possam produzir efeitos jurídicos imediatos, né, independentemente da concordância dos administrados. O primeiro que nós vimos foi essa presunção de legitimidade, ou seja, se foi praticado o ato pela administração, esse ato, né, a gente tem, pressupõe, tem em consciência, né, de que esse ato ele é legal, que ele está de acordo com as leis, que ele é constitucional, né? Há uma presunção de legitimidade, de aquele ato praticado, ele é legítimo, né? Então, a partir desse momento de que se tem essa consciência de que o ato é legítimo, e nós já vimos que no conceito do ato administrativo ele produz efeitos jurídicos imediatos, independente de concordância ou não, porque é uma manifestação unilateral de vontade, não bilateral. Nós vamos ver o segundo atributo do ato, que é a imperatividade, também chamado aí, às vezes por coercibilidade e também chamado por exigibilidade, né? Então é algo de império, ó, imperador, ou seja, ainda que eu não concorde com aquilo que está sendo praticado pela administração, eu tenho que cumprir. Por quê? Nós vimos que há uma presunção de legitimidade, essa presunção é relativa, eu posso recorrer, mas o ato produz efeitos jurídicos imediatos. Então, a partir, né, da prática daquele ato, ele já passa a exercer, ele já passa a produzir esses efeitos imediatos por conta também da imperatividade. Ó, é mais um atributo. Acompanha comigo na tela. A imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente da sua concordância, criando obrigações ou impondo restrições. Mais uma vez, poder extroverso de império e supremacia do interesse público sobre o privado. Então, aqui comigo na tela, mais um atributo aí. Nós vemos que é a sequência. Presunção de legitimidade, que dá essa garantia, né, de que os atos praticados são legítimos, são legais, e a partir disso já passam a produzir os seus efeitos jurídicos imediatos. E a imperatividade é essa coercibilidade, essa exigibilidade. O Estado ele já pode exigir desde já, né, aquilo que determina o ato administrativo, porque ele age, ó, em condição de desigualdade, ele age com poder de império, ele age com a supremacia do interesse público sobre o privado, e você, administrado, pode até questionar, como nós vimos, mas tem que inicialmente cumprir. Então nós falamos já de dois atributos dos atos administrativos. Presunção de legitimidade, ele vai estar presente em todos os atos administrativos. E agora nós estamos falando da imperatividade. A imperatividade, ela não vai estar presente em todos os atos administrativos, gente. Existem atos que não precisa disso. Por exemplo, quando o próprio particular vai buscar alguma licença, uma autorização da administração, a administração não vai se utilizar de poder de império, não há necessidade. Então, nem sempre a imperatividade será aí utilizada, nem sempre ela vai constar nos atos administrativos. Nós vamos ver que a presunção de legitimidade e a tipicidade estarão presentes em todos os atos administrativos. Já a imperatividade e a autoexecutoriedade nem sempre estarão presentes nos atos administrativos, principalmente a autoexecutoriedade, como nós vamos acompanhar logo em seguida. Então vamos lá, vamos da tela aí, ó. Autoexecutoriedade. Já falei um pouquinho na aula passada sobre isso também, na aula da semana passada. A autoexecutoriedade é a prerrogativa de que certos atos administrativos sejam executados imediata e diretamente pela própria administração, inclusive mediante o uso da força, independentemente de ordem ou autorização judicial prévia. Quando, gente? É uma exceção da exceção. Então vai ser só em dois momentos, ó, quando há uma previsão na lei e quando há uma urgência. Aqui é quando, por exemplo, previsão em lei, quando a lei vai dizer que a administração, ao se deparar
né? A polícia, ao se deparar, por exemplo, com uma plantação de drogas, né? De maconha, e vai acabar incendiando. Quando, por exemplo, a administração, a lei também prevê a apreensão de mercadorias, né, de produtos piratas. Quando a Anvisa vai, o fiscal da vigilância vai lá no mercadinho e percebe que tem produtos ali que estão em desacordo com as normas de condicionamento, de higiene, tem produtos vencidos, isso tudo com base, né, chama de autoexecutoriedade. A administração ela vai agir, né, de forma autoexecutável, sem precisar de autorização judicial prévia, né? E quando não há previsão em lei, ela pode se basear também aqui, pode se basear, né, na urgência. Por exemplo, quando há um acidente e aí há um desabamento de alguma casa e precisa aquela casa, então, aquele pedaço de casa que ficou, está colocando em risco, né? Imagine se tivesse que pedir então autorização do Poder Judiciário para terminar aquela demolição. Então, baseado na urgência, né, a administração pública não precisa de buscar o Poder Judiciário para fazer isso. Ah, mas se quiser, como medida, vamos dizer, mais cautelosa, pode buscar o Poder Judiciário? Pode, não há problema nenhum. Mas ela pode se utilizar da autoexecutoriedade e fazer isso. Então, a autoexecutoriedade, gente, é uma exceção. É uma exceção, não está prevista em todos os atos administrativos e ela só pode acontecer quando há uma previsão em lei, e se não houver essa previsão em lei, tem que ser com base na urgência. Lembrando que nós vimos que todos os atos administrativos poderão, né, ser controlados aí pelo Poder Judiciário, até mesmo pela própria administração, né, seja na legalidade, seja na proporcionalidade dos atos, seja na razoabilidade. Então, a autoexecutoriedade é mais um superpoder da administração pública e ele é, né, vamos dizer, mais raro. Ele vai trazer aí situações que irá acontecer, vamos dizer assim, de maneira mais limitada, né? Você não vai ver. E como já adiantei, ele não está presente em todos os atos administrativos. A presunção de legitimidade está presente em todos os atos. A imperatividade não está presente em todos os atos. E a autoexecutoriedade também não está presente em todos os atos, né? Então, o exemplo clássico de atos sem autoexecutoriedade é a cobrança de multas administrativas, ó, não pagas pelos particulares. Caso os devedores não paguem voluntariamente, a sanção aplicada haverá a necessidade de inscrição, né, dos devedores em dívida ativa e a execução da multa deverá ser feita pelo Poder Judiciário. Não pode fechar o comércio, por exemplo, porque não pagou as multas, gente, ó. A multa ela tem que ser executada, né, pelo Poder Judiciário por meio da execução fiscal, né? Aqui nós percebemos que não há, nesse caso, uma autoexecutoriedade. A autoexecutoriedade ela traz meios diretos de coerção, né? Diferentemente da imperatividade, ó. A imperatividade ela traz meios indiretos de coerção, por exemplo, a multa. Você sabe que se você não pagar a multa, se você não pagar o imposto, você que vai acontecer, vai sofrer uma execução e lá no fim você pode até perder o seu imóvel, mas vai ter um processo, né, judicial, você vai apresentar a sua defesa, tem a oportunidade de fazer o parcelamento e demais coisas, né, que pode acontecer no processo. Então é um meio indireto de coerção, não é uma autoexecutoriedade. O Estado não pode chegar lá e tomar a sua casa sem a ajuda do Poder Judiciário, né, pelo simples fato de você não ter pago o IPTU, ele não pode fazer isso, né? Ele vai ter que executar judicialmente, então ele não pode se utilizar da autoexecutoriedade. Então as multas é um exemplo aí de atos administrativos, né, que não possuem esse atributo da autoexecutoriedade.
esse atributo não está presente em todos os atos, como já adiantei, ele é uma exceção, né? Nem ele e nem a imperatividade, né? Nem ele nem a imperatividade não estão presentes aí em todos os atos administrativos. E por fim, o último atributo é a tipicidade. E aqui vocês já estudaram o direito penal, né? Lá na teoria do crime, fato típico, né? Aqui também é a mesma coisa, gente. Quando fala em tipicidade, está falando na lei, né? O ato administrativo só pode fazer aquilo, né? A administração só faz aquilo que está determinado legalmente, né? Se não tem previsão legal, não tem como, né, praticar. A administração pública não pode praticar um ato sem previsão legal. Por isso que fala fato típico, né? No caso no direito penal, quando se fala em fato típico, nós estamos dizendo que há uma norma que traz determinada conduta e sempre que o agente no mundo, né, no mundo real, praticar aquela conduta descrita lá no tipo penal, né, há uma subsunção do fato à norma e ali, né, deu match, vamos assim dizer, né, deu match. Então ali há uma subsunção do fato à norma, aquilo que se diz na norma. Então, ali é uma tipicidade. E aqui também é a mesma forma, né? É no mesmo sentido. Os atos administrativos, eles só poderão ser editados, né, quando houver uma previsão legal. Essa é a regra. Então, a tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras previamente previstas na lei, né, como aptos a produzir determinados resultados. Esse atributo decorre diretamente do princípio da legalidade, impedindo que a administração pratique atos inominados, vale dizer, atos sem previsão legal. Então nós falamos aqui, né, sobre os atributos do ato administrativo, nós falamos da presunção, né, falamos da presunção de legitimidade, né, nós falamos também da imperatividade, nós falamos da auto-executoriedade e falamos também agora da tipicidade, né? Falamos da tipicidade. Então, perceba que todos os atos administrativos terão presunção de legitimidade, mas nem todos os atos administrativos terão imperatividade, nem todos os atos administrativos terão auto-executoriedade, mas todos terão tipicidade. Tipicidade é a previsão em lei. O ato administrativo, lembra quando eu falei lá, ele pode até criar, extinguir, né, obrigações e direitos, no entanto, ele vai ter como parâmetro a existência de uma lei. Ele vai ter como moldura a própria lei. Então, nós temos atributos e falamos de cada um deles, que é a presunção de legitimidade, imperatividade, auto-executoriedade e a tipicidade. Presunção de legitimidade e tipicidade estarão presentes em todos os atos. Imperatividade e auto-executoriedade não estarão presentes em todos os atos administrativos. Aqui, então, nós vamos perceber que, além da classificação dos atos, nós vamos ter a classificação dos elementos. Aqui comigo na tela, só para a gente entender um pouquinho. Então, só para a gente contextualizar. Nós fizemos já a distinção entre ato, fato, ato jurídico, ato administrativo, né? Passando por todas as modalidades aí, né, de atos, classificando atos jurídicos e atos, diferenciando, né, do próprio ato administrativo, onde falamos que é a manifestação unilateral de vontade da administração, né, que vai produzir efeitos jurídicos imediatos, sempre com base na legalidade, no regime de direito público e podendo ser controlado pelo Poder Judiciário, seja com base na legalidade, seja com base na razoabilidade e na proporcionalidade. Além disso, nós falamos do ciclo de formação dos atos, né, que falamos aí da perfeição, da validade e da eficácia do ato. Passamos pelos atributos, né, falamos da questão aí da presunção de legitimidade, falamos da imperatividade, falamos da auto-executoriedade e falamos também da tipicidade, dizendo que
nos atos, esses atributos dos atos administrativos, né, só estarão presentes de todos de maneira indiscriminada, presunção de legitimidade e atipicidade, enquanto a imperatividade e a autoexecutoriedade são parecidos, mas são, né, tem uma questãozinha diferente, que é no meio de coerção, enquanto a imperatividade é um meio indireto de coerção, não pode forçar a pessoa diretamente, não pode forçar diretamente o administrador a agir, a cumprir aquela determinada, daquela forma. A autoexecutoriedade já pode agir, é uma exceção, nós vimos, né, que a autoexecutoriedade é uma exceção, sempre aí baseado na existência de lei e na urgência, né? Agora nós vamos falar sobre os elementos, alguns vão chamar de requisitos dos atos administrativos, outros vão chamar de pressupostos, mas a doutrina majoritária chama de elementos, que é competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Uns vão chamar de, para facilitar, ff.com. Todo ato administrativo ele vai ter essa competência, né? Tem que ter um agente capaz de produzir esse ato, né? Vai ter uma finalidade, a finalidade do direito administrativo, sempre quando a administração atua, é a finalidade pública, inclusive é um efeito jurídico, né? Imediato, né? É sempre a finalidade pública, não existe outro. A competência é um elemento vinculado, né? A finalidade também é vinculado. Então nós vamos ter a competência, a finalidade, vamos ter a forma, que também é vinculado. Agora vamos ter dois aí elementos que não são vinculados: motivo e objeto. Motivo é o que a doutrina vai chamar de pressupostos de fato e direito. É o que vai, por qual motivo que a administração vai atuar daquela maneira, por conta de o que aconteceu para que a administração vai agir assim. Então são pressupostos de fato e pressupostos de direito. E o objeto é aquilo que a administração pública, o objeto é aquilo que a administração deseja de forma imediata. Haja vista que a finalidade é de forma imediata. A finalidade é sempre um interesse público, um interesse comum, né? Agora o objeto é esse efeito imediato. Então acompanha comigo aqui na tela. Então para você já guardar, você vai fazer como ff.com, finalidade, forma, competência, objeto e motivo. São elementos do ato administrativo. Lembrando que lá nós vimos os atributos do ato, não confunda, por favor. Elementos é uma coisa, né? Atributos é outra coisa. Então, os elementos do ato administrativo são partes que compõem a sua infraestrutura, também são chamados de requisitos ou pressupostos. São aqueles sem os quais o ato administrativo não existe, ou seja, são elementos necessários à validade do ato. A doutrina, aproveitando-se do que está previsto na Lei da Ação Popular, indica que os elementos essenciais dos atos administrativos são competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Competência, finalidade e forma são vinculados, né? São vinculados. Motivo e objeto não são vinculados. Quando se fala em motivo e em objeto, está falando em algo discricionário, né? Algo discricionário, estava falando em conveniência e oportunidade, está falando de mérito administrativo. Então, a competência é o poder atribuído ao agente para a prática de determinado ato. Refere, portanto, ao sujeito que tem o poder, sujeito que tem a caneta, né? Que segundo a norma é o responsável por praticar determinado ato. A doutrina, por vezes, refere-se ao sujeito ou sujeito competente. No nosso ordenamento jurídico, as competências para a prática dos atos administrativos são atribuídos originariamente às entidades, né, políticas, a União, os Estados, o Distrito Federal e municípios. A União aqui, por meio da sua desconcentração, vai determinar para os seus órgãos, né, por meio da descentralização, vai passar poderes para as suas entidades,
E o Estado, os municípios e o Distrito Federal também da mesma maneira, ó, também da mesma maneira. Quando a competência vem diretamente da lei, a lei já estipula, a Constituição já diz que o IPTU é competência, né, um tributo municipal, nós temos uma competência primária. Mas quando a lei ela não traz diretamente a competência e diz que será feito por meio de norma administrativa, dá poderes para que a norma distribua essa competência ela é secundária. Se a própria lei já distribui, já diz quem é o agente competente, nós temos uma competência primária. Se a lei não diz quem é o agente competente, transfere poderes para que a norma administrativa faça isso, é uma competência secundária, gente. Então nós já sabemos, né? Nós aprendemos isso lá no início do curso de Direito, que quando se fala em competência, nada mais é, né, de que o estabelecimento de alguém apto para exercer determinada, né, missão. Fulano, você é competente para fazer isso. E aqui a lei é quem vai determinar, né? É a norma que vai determinar a autoridade ou o sujeito apto a exercer determinada missão. Vamos lá. Características da competência. A competência ela é irrenunciável, ela é intransferível ou inderrogável, ela é imprescritível, ela é improrrogável e nós já estudamos também, ela pode ser delegada ou ela pode ser avocada. Quando eu falo que a competência é renunciável, por exemplo, o presidente da República não pode dizer não, a partir de hoje eu não quero mais ser, a partir de hoje eu não vou mais exercer o comando, né, do Brasil, né, na sua função internacional, por exemplo, em relações internacionais do Estado brasileiro. Não tem como essa competência, enquanto ele estiver na função de presidente, é o presidente que tem que exercer. Então é irrenunciável. Até cabe delegação de competência, mas ó, não se transfere, né, a titularidade. Nos casos previstos em lei, se transfere o exercício, mas a competência em si, ela continua, né, o detentor daquela competência é aquela autoridade que a lei estabeleceu. Não se derroga também a competência, né? Imprescritível, ainda que não use, passe anos sem exercer essa competência, continua lá com a autoridade estabelecida pela lei. Não se prorroga, pode ser delegada e pode ser avocada. Esses dois termos aqui foi fruto de nossa aula anterior, né? A delegação e a avocação. E já na delegação nós vamos ver aqui, por meio da lei do processo administrativo, a lei 9784 de 99, vai trazer aí, né, o artigo 12, vai falar sobre a delegação. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares. Ainda, ó, veja bem, é uma das diferenças que nós vamos ver entre a delegação e a avocação. Nós já vimos, na verdade, né, ainda que seja hierarquicamente, não seja hierarquicamente subordinados, quando conveniente em razão de circunstância de índole técnica, social, econômica, jurídica e territorial. Então aqui comigo na tela, perceba então que a competência, né, é quando a própria lei vai trazer, vai dizer que determinado agente, determinada entidade é quem tem o poder de exercer, né, determinada prática. Essa competência, nós vimos que ela não se renuncia, não se prorroga, é imprescritível, mas ela pode sim ser delegada, como estudamos na aula passada, né? Delegar é transferir temporariamente essa competência a uma pessoa, podendo ser subordinado ou não. A regra é que seja subordinado. Mas se não for subordinado, também pode haver essa delegação de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. Não há subordinação entre delegado e delegante, né? Mas por questões de ordem técnica, para melhor se adequar à finalidade pública, pode sim haver essa delegação. Nós também estudamos e vimos que há exceções, né? Há exceções também
na delegação, né? Nós vimos que há exceção. Então vamos aqui comigo na tela. Nós vimos que quando for, por exemplo, edição de atos de caráter normativo, né? Edição de atos de caráter normativo, não pode haver delegação. Nós vimos também de decisão em recursos, né, administrativos, não pode haver delegação. E também quando for competência exclusiva, né, do órgão, também não pode haver delegação, né, uma vedação de delegação. Mas a regra é que sim, pode ser delegado, né, mas a lei traz essas exceções aí. E também tem a vocação, né? Aqui comigo na tela também já falamos sobre a vocação, que é tomar. Aqui, enquanto na delegação você distribui competências, na vocação você retira competências. Então perceba que a vocação é um ato mais extremo do que a delegação. Na vocação, e aqui na vocação só pode fazer de maneira excepcional e sempre da autoridade superior para a autoridade inferior. Então tem que ter hierarquia, né? Fala, não, você não está conseguindo resolver isso aí, me dá isso aí. Deixa eu resolver esse negócio aí, depois eu lhe devolvo. Então isso se chama avocação, avocar, retirar temporariamente a competência do seu subordinado para que você possa resolver. É algo extremo, é algo, né, que se trata de uma exceção, não pode acontecer a bel prazer da autoridade, né? Porque é um reconhecimento aí de incompetência daquele ente, né, aquele órgão, daquele agente que foi previamente determinado para aquilo. Então, comigo na tela. A avocação, por sua vez, é o ato pelo qual a autoridade hierarquicamente superior chama para si o exercício de funções que a norma originariamente atribui a um subordinado. A doutrina é pacífica, no sentido que não é possível a vocação sem que exista hierarquia entre os agentes envolvidos. Então veja que a principal diferença entre a delegação e a vocação é que na delegação pode ser delegado e ainda que não haja, não tenha hierarquia, mas na vocação é necessário que tenha hierarquia. É necessário que tenha hierarquia. Enquanto na delegação distribui competência, na hierarquia é retirado competência, né? E as duas, gente, as duas são temporárias, né? As duas são temporárias. Não é algo aí que vá perdurar, né? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui, né? E manchou com tudo. Essa letra bonita. E vocês estão com inveja da minha letra. Vamos lá então. No artigo 15 vai dizer: será permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, como eu falei, né, é algo excepcional, por motivos, né, relevantes e justificados. A avocação é temporária, assim como a delegação, e tem que haver essa hierarquia, né? Não pode um órgão inferior avocar a competência de um órgão superior, apenas do órgão superior em face do órgão inferior. Bora lá. Finalidade, né? Falamos já da competência e agora nós vamos passar aí para a finalidade, gente. Então perceba que a finalidade é o resultado pretendido pela administração. Aqui a administração sempre vai ter uma finalidade. A finalidade da administração é uma só, gente, não existe outra, né? Justamente em razão do princípio da indisponibilidade do interesse público, né? A finalidade da administração é sempre o bem comum, é sempre a coletividade. Então aqui é um efeito jurídico, né, mediato. O efeito jurídico mediático de qualquer ato administrativo sempre vai ser uma finalidade pública, sempre vai ser o bem comum, né?
Então, a finalidade é resultado pretendido pela administração com a prática do ato administrativo. A finalidade como elemento do ato administrativo decorre do princípio da impessoalidade. Nós já estudamos esse princípio, onde falamos que o administrador ele resguarda a isonomia, mas também ele não pode se utilizar, né, da coisa pública para fazer sua propagação individual, né, promoção individual, porque sempre a finalidade é pública, é sempre busca um interesse comum, um interesse da coletividade. Então, dentro da prática do ato administrativo, o agente público ele busca tão somente aquilo que é prescrito na lei, que é, né, como já falamos aqui, a finalidade pública. E a finalidade, ela tem, como eu adiantei para vocês, ela tem um efeito, um efeito imediato. Nós vamos ver lá na frente que o objeto, né, vai ter um efeito, o objeto vai ter um efeito imediato, imediato, né? Aqui nós vamos ter duas finalidades, enquanto essa finalidade pública, ela é genérica, essa finalidade aqui do objeto, ela vai ser específica. Então, nós vamos acompanhar isso lá na frente, ó. A finalidade, ela distingue do motivo, porque o motivo antecede a prática do ato, ó, correspondendo aos fatos, às circunstâncias que levam a administração a praticar o ato, gente, ó. Nós não estudamos o motivo ainda, mas nós já falamos que a finalidade, né, é sempre um interesse público, né, a coletividade. Então, vai ser vista lá no final. Mas, para a prática do ato, tem que ter um motivo, né? O motivo é um dos elementos do ato. Já adiantando o motivo, já tinha falado até um pouquinho para vocês também, o motivo, ó, são os pressupostos de fato e os pressupostos de direito, né? É o que fez aquela pessoa. Quando alguém acaba cometendo uma penalidade, né, e aí ela acaba sendo demitido, nós temos um motivo. O que ele fez? Ele bateu, agrediu o colega de trabalho, né? Nós temos um pressuposto fático. E o que diz a lei se você agredir um colega de trabalho, gente? Você é demitido. Então, dentro do motivo, nós temos um pressuposto fático, a agressão, e temos um pressuposto de direito, a tipicidade. A lei diz que você agredir um colega de trabalho, você vai sofrer aí, por meio de um processo administrativo, a pena de demissão, né? Então, perceba que o motivo, então, vai anteceder a finalidade, porque a finalidade é, né, o interesse público, o interesse comum. E o motivo são os pressupostos de fato e os pressupostos de direito. Então, o motivo aconteceu antes, né? O motivo aconteceu antes, que foi a briga em que o servidor acabou agredindo o colega. Então, ele antecede, né, a prática do ato, correspondendo então aos fatos e às circunstâncias que levaram a administração a praticar o ato. Agora, em relação ao objeto, nós vamos ver a diferença também, ó. Já a finalidade sucede a prática do ato, a finalidade vai vir depois da prática do ato. Porque, mais uma vez, a finalidade é o interesse público, interesse comum, ó. Finalidade sucede a prática do ato. Nós vimos que o motivo, né, antecede a finalidade, e a finalidade vai suceder, vai vir posteriormente à prática do ato, porque corresponde a algo que a administração quer alcançar com a sua edição. E toda a finalidade que a administração quer alcançar com a prática do ato é a finalidade pública, né? Finalidade também não se confunde com objeto, pois este é o efeito jurídico imediato que o ato produz. No exemplo que eu dei para vocês, ali seria a própria demissão. Então, sofre um processo administrativo com base no motivo de fato e no motivo de direito. O motivo de fato foi agressão, o motivo de direito foi
é a previsão na lei, né? E aí qual é o efeito, qual é o objeto que vai acontecer? É a própria demissão. A demissão é o efeito jurídico imediato. A finalidade é o efeito jurídico sem o i, imediato. Por quê? É demonstrar para toda a coletividade que não pode agredir o colega sob pena de ser demitido. Isso então é a satisfação do interesse público, pois esse é o efeito jurídico imediato, que o ato produz o seu resultado prático, aquisição, transformação, extinção de direito, enquanto a finalidade é o efeito geral. Todos os atos terão a finalidade pública, por isso que ele é imediato. Não tem como um ato ser praticado sem que tenha a finalidade pública, porque será configurado um desvio de finalidade, né, como nós já estudamos. Então, que é sempre o mesmo expresso ou implicitamente estabelecido na lei, satisfação do interesse público. Então, aqui nós temos então a finalidade. A finalidade sempre terá esse efeito jurídico imediato. Todos os atos administrativos buscarão, o interesse público, o interesse comum. Nós diferenciamos a finalidade primeiramente do motivo, porque os motivos são as circunstâncias de fato e de direito que levou à prática do ato, e também distinguimos o objeto. O objeto normalmente são as consequências, né? O efeito jurídico imediato. Né? No exemplo que eu dei, se houve uma agressão, pressuposto de fato, a lei diz que no caso de agressão deve ocorrer uma demissão, pressuposto de direito, nós temos um motivo. E vamos ter, consequentemente, teremos aí um objeto. Qual será esse objeto, gente? Em regra, uma demissão, né? Ou uma advertência, né? Ou uma suspensão. Mas em caso de agressão, normalmente a pena é de demissão, né? E a demissão seria o objeto imediato e a finalidade, que é a satisfação do interesse comum da coletividade, é o efeito jurídico imediato e não imediato. Nós vamos finalizando aqui esse bloco e já conto com vocês para o próximo, já para finalizarmos a nossa aula de hoje.